qual proposta que a sua delegação defende e acredita necessário ser trabalhada e discutida com as demais delegações? Então, eu já estava pensando exatamente nisso, que é principalmente a regulação da inteligência artificial. Que com todo esse crescimento, eu estava pensando na criação de um fórum específico da inteligência artificial dentro do G20, que seria uma preparação para os países emergentes, para todos os países ali do G20, capaz de solucionar problemas. Assim, aconteceu um crime de fraude financeira no Japão, de acordo com essa empresa da CIA, e aí isso já será automaticamente notificado para um país, por exemplo, como o Brasil, que teria todos os preparos também. No Japão, todo mundo teria o mesmo preparo de lidar com a inteligência artificial e combater todos os tipos de crimes, e cada um, para não ter autoridades responsável por fiscalizar isso, cada país seria responsável por fiscalizar isso, mas seria ensinado da mesma forma, entendeu? Com cooperações de ajuda mútua e tudo. Então, os Estados Unidos acreditam que deve haver uma proposta onde todos vão ter um acordo sobre as IAs, né? Sim. E qual proposta seria essa? Então, a proposta seria exatamente criar um fórum específico no G20 com encontros anuais, liderados pelos Estados Unidos inicialmente, que tem a ideia da proposta, para ensinar como lidar com novas IAs que estão chegando, com o perigo indício que as IAs novas chegam, ou como lidar, porque tem países que não têm o desenvolvimento técnico, científico suficiente para lidar. Nós temos. Então, nós ajudaríamos essas nações a lidar com isso, especialmente as emergentes. Durante a sessão, o senhor falou que sobre a questão da saída do acordo de Paris, nos Estados Unidos, e o senhor falou a seguinte afirmação, que havia países que estavam no acordo de Paris, mas que não cumpriam tal coisa que não estavam fazendo nada. O senhor tem ideia de quais são esses países? Assim, no momento ali, eu estava me referindo a alguns países que fazem parte do Acordo de Paris, no entanto, não apresentaram propostas renováveis, por exemplo, dentro do nosso debate. E aí, por isso que eu citei que, por exemplo, poderia ser propostas, que foi a situação do Canadá, que faz parte do Acordo de Paris, só que, diante das circunstâncias que estava ele não estava falando, ele não estava se propondo, e a gente, a meu país, a minha delegação, fez propostas relevantes a isso, mais do que um país que fazia parte do Acordo de Paris, entende? Então, assim, não era assim uma tentativa de dizer exatamente os países são hipócritas, não sei o quê, mas era dizer que naquele momento países que são da Acordo de Paris não estavam se manifestando ali. Então isso é meio contraditório. O senhor disse que se importa tanto com a questão ambiental quanto com a questão de desenvolvimento econômico do seu país. Mas, nessa abordagem, por que o senhor não permite ou procura outras formas renováveis de produzir energia e abre mão de ter o controle do Estreito de Hormuz? Então, acontece que nessa situação a gente tem as medidas que são cabíveis ao nosso país, aos interesses dos Estados Unidos. Nós fazemos as medidas com base nisso. Então, assim, a questão do Estreito de Hormuz é uma questão geopolítica também. É claro que nós queremos abrir o Estreito de Hormuz, que é melhor para o mundo todo. A questão é que nós temos que analisar as circunstâncias. A gente tentou contactar, fazer um acordo com o Irã, não foi possível por conta de uma vedação do presidente. E é a realidade, assim, é difícil, assim, a gente quer a paz, a gente quer que não tenha guerra, mas não é simplesmente querer. Porque, senão, se a gente for dar essa liberdade no Irã de produzir urânio enriquecido a qualquer custo, vai trazer um prejuízo futuro. Então, tudo que a gente é pensado, tudo que a gente faz é pensado nisso. Então, por exemplo, a gente não está na Acordo de Paris, que seria coisa, logicamente, não seria ambiental da nossa parte. Então, a gente toma medidas que tentam compensar a nossa ausência nisso. Que tipo de medidas? Por exemplo, a gente pensa muito em questão de recursos energéticos. Foi dito pela minha delegação na primeira sessão sobre a construção de polos de energia renovável, principalmente energia solar, que seriam utilizados e resguardados em um espaço próprio, industrial. E também a gente possui uma agência própria financeira sobre investimentos para esse controle de reserva energética. Então a gente investe nisso propriamente no nosso país também. Como o senhor, sendo representante desses países, se posiciona diante da proposta da Arábia Saudita de tirar esse poder de veto? Então, o problema dessa proposta é porque aqui no G20 a gente não pode ter esse poder de veto, não pode opinar sobre a questão do controle de segurança de fazer essa vedação. Além do mais,
o pensamento é o seguinte, que a gente quer abrir mais oportunidade para vários países em questão de ter seus discursos abertos no Conselho de Segurança. Mas o poder de veto a gente apresenta para esses 5 países porque foi assim durante sua origem. É o que se mantém atualmente, e pensando também que se a gente for aderir novos países para esse poder de veto, seria mais burocrático. Então, tipo assim, se 5 países já são difíceis de aprovar as coisas, um recusando já acaba. Imagina se nós tivéssemos só 20 países, um recusando ia ser mais fácil, entende? Então, se a gente abrir muito essa margem, são muitos países. Na África, 54 países, são muitos países. E não cabe no G20 fazer essa decisão de veto.